boa tarde, ouvintes do programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis. Mais uma tarde especial, acompanhado do meu amigo Alessandro Montano, meu amigo Antônio Nelson, recebendo aqui a bancada ilustre hoje, hein, Alessandro? O negócio agora tá crescendo, hein? O programa tá avançando, recebendo aqui Renata Dourado, do Instituto União Carioca Autista, recebendo aqui também doutora Aline Nascimento, procuradora do município de Itaboraí. Viu? O negócio tá... Peso pesado, Luiz. Rapaz, o programa tá ficando chique, hein, gente? Vocês estão pensando o quê? Romeu Fox, obrigado, irmão. Nada seria possível se você não estivesse aqui. Hoje é Geraldo de verdade, com chapéu, ilustrado. Alessandro, aquela abertura inicial, descrevendo a galera aí, irmão. Mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes, você que está aí nos acompanhando, não só na Rádio Metropolitana, que é a Rádio da Inclusão, mas está assistindo o nosso podcast. Como nós não temos aqui na bancada uma pessoa para fazer descrição de Libras, vou fazer uma pequena descrição visual de quem não pode, infelizmente, enxergar. Estamos aqui com a bancada hoje formada por 5 pessoas, sendo 2 mulheres, 3 homens, e lá a nossa querida Renata Dourado, ela está com um lindo casaco vermelho e um vestido preto, cabelos castanhos, com batom e as unhas pintadas de vermelho, lindamente trajada. Do lado dela, nossa querida procuradora de Itaguaí, não vamos esquecer dela. Itaboraí, me emocionei. As pessoas não erram, elas se emocionando. Né? Nossa querida Nascimento não tem nada a ver com o Capitão Nascimento, mas ela está trajada com um lindo casaco preto, vestido preto de listas pretas e brancas, de batom, um batom rosa, com brincos pretos e as unhas pintadas de rosa, com uma linda aliança que pode ser vista do espaço. Muito esperto esse rapaz que botou esse anel no dedo dela. Nosso querido Antônio Nelson está aqui lindamente trajado, com um terno cinza, com uma camisa social com uma cor pêssego, né? Uma linda aliança também, muito bem trajada no dedo, enfim. E o nosso querido Luiz Marinho está com uma jaqueta preta e camisa polo azul marinho. Eu, como sou para-atleta, professor de educação física, faço parte documentaristas dessa bancada, estou com um lindo casaco preto e uma camisa de malha esportiva preta. E vamos que o programa de hoje promete. A única coisa que você esqueceu foi o bonito, né? Mas tudo bem. Pois é, vou deixar passar dessa vez, hein? Vou deixar passar, mas tranquilo. Oi, amor. Vamos falar das redes sociais um pouquinho, está equivocado. É a Voz do PCD Instagram, a Voz do PCD YouTube, a Voz do PCD TikTok. Você conhece o TikTok? Sim. Já ouviu falar no TikTok? Eu não conhecia não, sabia? Mas você conhecer agora. Nós já somos, programa Voz do PCD, 10K não, 11K. Você conhece isso, 11K? Duvido. Não conhece 11K. É 11 mil pessoas. Que lindo, né? Eu não sabia. Foi minha filha que falou assim, pai, é 11K. Eu falei, bonito, 11K. Vamos com tudo, Luiz? Hoje o programa especialíssimo. Nosso amigo Antônio Nelson está solto hoje, está liberto. Né? A doutora Letícia liberou ele para estar aqui à vontade no programa. E o programa de escuta e narrativa, Aline, Renata, a gente veio para ouvir vocês. Essa é a nossa função aqui, abrir o microfone do programa, deixar à disposição de vocês, para ouvir um pouquinho da história, do trabalho de vocês, essa atuação, né? Pegada do autismo é importantíssimo, né? O tema está muito em voga, está muito, né? As pessoas estão debatendo muito, criando casa de autismo, criando uma série de questões. O poder público está abraçando a ideia, a questão, e vocês que são especialistas do tema, a gente veio ouvir vocês aqui. Nosso vídeo lá de lá está ansioso, com certeza, de ouvir o trabalho de vocês. Conta um pouquinho pra gente aqui, a apresentação inicial, depois dessa linda apresentação do nosso amigo Alessandro. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Bom, eu sou a Aline Nascimento, sou apoiadora da União Carioca Autista e primeiramente quero agradecer o convite, quero agradecer o espaço, né? E quero também dar uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo hoje. O tema é bem interessante e eu só vou fazer aqui uma breve introdução para vocês saberem como eu cheguei até a Renata. Meu filho, com 1 ano e pouco, né? Eu verifiquei algumas alterações
verifiquei que ele colocava os carrinhos um atrás do outro, tinha dificuldade de linguagem, né? Dificuldade de se comunicar e tudo mais. E aí falaram para mim, a primeira consulta com a neuropediatra, ela pediu que eu levasse o Álvaro, que não tinha como laudar o Álvaro antes de 6 anos de idade, mas que ela me indicava um acompanhamento, uma fonoaudióloga, uma terapia ocupacional, para que ele se desenvolvesse melhor. Só que, mesmo com o plano de saúde, eu não conseguia... Aliás, nós temos o plano de saúde, mas as vagas são limitadas, ou muitas vezes não encontramos as vagas que precisamos. E aí, buscando, fazendo uma pesquisa, eu encontrei a Renata. E a Renata faz um trabalho muito legal. E eu posso falar que o meu filho melhorou muito. E aí o meu filho, horas falavam que ele podia ter autismo ou savantismo, que aí seria a questão de uma criança com altas habilidades, mas com déficit cognitivo, intelectual, mas na parte de comunicação e compreensão. Entendi. Então, a Renata me ajudou bastante, me acolheu, e hoje o Álvaro até me indicou uma escola inclusiva, e hoje eu posso dizer que o Álvaro está muito bem. E ela vai poder falar um pouquinho melhor sobre o trabalho que ela desenvolve. Muito legal saber disso, dessas iniciativas. A gente sabe que o grande problema, o primeiro é laudar, né, o autismo. Né? O segundo é o processo de negação. Muitas vezes o pai não quer. É assim mesmo, é uma coisinha qualquer. Né? Vencer essa barreira de aceitar que o filho é autista, até isso acontecer, tem um atraso no tratamento. Quanto mais se retarda o tratamento, mais se retarda, né, o acompanhamento da situação. Então, Renata, à vontade. Então, gente, olha, meu nome é Renata, eu tenho um filho autista de 13 anos. Primeiramente, quero agradecer esse espaço, porque é sempre válido ter um espaço desse, realmente para falar um pouquinho dessa história e ajudar quem está passando por isso, porque eu já passei, a Aline passou, outras vão passar, porque o aumento nessa questão do transtorno está enorme. A gente nem sabe mais se é pelo acesso ao médico que está aumentando a quantidade de crianças laudadas ou se é aumento do autismo em si. Eu nem vou dar minha opinião, mas o que está acontecendo é isso. Mas, enfim. E aí, assim, eu queria agradecer realmente porque é muito válido. E, assim, antes de falar da instituição, eu acho que é muito importante falar dessa coisa que a Aline está falando, que realmente no início há essa negação da família, às vezes de todos, às vezes de um ou outro, mas sempre acontece. Fica pairando muita dúvida, porque a gente começa a ver os marcos do desenvolvimento. A criança autista ela é desregulada, ela alcança os marcos em algumas coisas, em outras ela não alcança. Então acaba te dando essa dúvida, é autista ou não é? E aí nisso você perde tempo, porque mais importante do que você ter um laudo, um diagnóstico, é você ter o atendimento. Porque se a luz está lá acesa, a criança está com um atraso de fala, ou a criança não sabe interagir, não sabe brincar com o brinquedo da forma que tem que ser, roda a rodinha do carro ao invés de brincar, enfileirar, como a Aline falou. Vamos começar, a luz está acesa, então vamos já intervir. Lógico que existe um protocolo a seguir, vamos lá, vai no médico, né, no neurologista, ele tem um protocolo a seguir, depois disso vem as intervenções. Então tudo com calma, porque pode ser que não seja autismo, ainda tem isso, porque até 3 anos de idade, eles podem apresentar comportamentos autísticos e depois vão sumindo. Conheço vários casos desses. E aí, então, quando eu recebo essas mães, no caso da Aline, quando ela me procurou, eu não falei para ela, seu filho é autista, pode ser autista. Não, vem cá, vamos conversar, calma, não é por aí. E aquela coisa da aceitação também. Às vezes, eu sou mãe, eu sei disso. A gente fica com uma ansiedade muito grande. Não é? A gente fica perdida. Então, eu passo essa tranquilidade para essas mães, dentro dessa instituição que foi fundada por mães de autistas, porque existe muita dificuldade para a gente encontrar esses atendimentos no público, né? E na parte privada é caro, porque para se especializar também é caro para os profissionais. Então a gente não tem nem como achar que é absurdo, porque tem que ser dessa forma mesmo. Então, assim, foi dessa forma que eu conheci a Aline e eu acho importante a gente ter esse momento, esse espaço que atende fonoaudiologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e outras coisas que a gente também, com a parte de interação social que a gente faz para poder dar esse apoio.
E eu acho que é importante, assim, a gente ter essa rede também de apoio, porque quando a gente vai a um médico, ele tem um padrão para te orientar. Ó, ele é autista e ele precisa de X, Y, Z, A, B, disso tudo. E aí você fala, como que eu vou conseguir tudo isso? Só que realmente precisa tudo isso, mas em momentos diferentes. Não adianta você pegar um filho e tacar em todas as terapias, bota na fono para falar, se ele não sabe nem olhar para você. Então, tem várias outras coisas que vêm antes da fala. E esse apoio a gente dá a essas mães, para também não sair perdido por aí fazendo até o que não deve. Porque eu cometi esse erro no início. Mas, Renata, você resolveu abrir, né, esse instituto por causa do seu filho? Seria isso? Sim, na verdade, ele tinha muita dificuldade de ser aceito nos lugares, né? Cansei de encontrar a porta na cara, então colocar ele e depois dispensar. E em 2015, ele já estava com 6 anos. Eu conheci essas mães em rede social. E aí lá, lógico, né, tinha histórias iguais às minhas, como outras bem diferentes. Eu comecei a ver que eu não vivia aquilo sozinha. Eu achei que eu estava vivendo aquilo sozinha, mas não. E ali eu fui muito abraçada. Eu realmente estava no fundo do poço, sem total apoio familiar, enfim. E aí elas, para me abraçarem, aí a gente começou a criar essa rede. Vamos para festas, vamos pra não sei para onde. Momentos na casa uma da outra. Vamos pegar essa questão daí, a gente vai dar uma saidinha rápida para um breakzinho rápido aqui, vamos voltar daí. Tá. Dessa criação, dessa junção de mães, que a gente vai falar muito sobre isso aí, que isso é importantíssimo, essa fala. Dá uma saidinha rápida, a gente já volta depois no breakzinho. Solta aí, Geraldo. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis. Hoje abordando o tema do autismo aqui, com especialistas aqui. Aline Nascimento, mãe, né, de uma criança autista. A Renata Dourado do Instituto lá, do União Carioca Autista, também mãe, criança autista. E você abordou um tema aqui que eu fiquei muito atento a ele. Você falou que os sintomas podem desaparecer. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Então, se eu puder dar uma aprofundada melhor, eu gostaria muito de ouvir. E tenho certeza que muitas mães do lado de lá também vão pegar essa ideia aí e querem te ouvir. Então, vamos lá. Vou tentar até ser bem clara. Por exemplo, você já viu pessoas que roem unha? Já. Eu sou um. Você é um, então. Eu sou um. Você também, ele é 2. Olha, então, isso são estereotipias que a gente chama. São manias que a pessoa tem para se regular. Quando você tá nervoso, você vai lá e rói sua unha. Verdade, verdade. Eu tô falando isso porque eu roí a unha. Verdade. Eu parei depois por questão de arcada dentária, que ela que me fez parar. Mas eu roí a unha a vida toda. E isso é uma estereotipia. E aí, outra estereotipia, balançar das mãos. Isso tudo são características que o autista tem. Só que para você ter um diagnóstico de autismo, você precisa, e eu não vou precisar agora a quantidade, mas vou chutar porque eu não sei de cabeça, 13 características. Se você não tiver essas 13, você não é considerado autista. Só que você tem características autistas. E aí, de repente, se você for fazer um exame genético, vai estar lá no teu DNA. Mas você não é considerado autista. Então, quando a criança começa a apresentar atraso de fala, falta de interação social, ela não dá função correta a um brinquedo, ela enfilera as coisas, ela tem manias, rituais, acorda de manhã, vai mexer não sei aonde, só usa o mesmo copo para beber uma água. Isso tudo são características. E aí começa aquela luzinha acender, certo? Só que existe um percentual também de crianças que até os 3 anos de idade, elas elas apresentam essas características, mas quando elas fazem 3 anos, as características vão sumindo. Então, vamos supor, se essa criança fala aos 4 anos, ela já perdeu uma característica do autismo, porque ela não tem mais o atraso de fala. Se ela começa a entender o que você está falando com ela, já perdeu outra, porque essa parte da interação social já começa a melhorar através disso aí. E aí, se ela perder não sei quantas e sair daquele mínimo que ela precisa ter para ser considerada autista, ela não recebe esse diagnóstico. Mas ela era autista e deixou de ser? Ou ela nunca foi autista? Essa dúvida vai pairar para o resto da vida. Eu creio que a criança não seja autista. Pela minha experiência, por quê? Dentro de um contexto familiar,
a gente já viu que o DNA tá ali do autismo, certo? Só que tem esquizofrenia na minha parte materna, que a esquizofrenia e o autismo andam lado a lado. Então, já tá tudo ali muito misturado. E aí, uma criança da nossa família apresentou algumas características. Quando fez exatamente 4 anos, ele começou a falar. E ele desandou a aprender tudo, a fazer tudo, perdeu as manias, porque todas as manias era para ele ser regular. Ele não entendia o que você estava falando. Ele não sabia reconhecimento do próprio corpo. Então, ele precisava de um monte de coisa para se regular, para se reconhecer, né? E aí, ele tinha essas características. Só que aí, agora, o médico simplesmente falou, não, ele não é autista. E aí vai ficar... Ainda está em investigação, porque pode ter altas habilidades, pode ser um monte de outras coisas. Mas ele não é autista. Então, não precisa criar pânico nesse início. Ah, porque não está falando, porque isso, porque aquilo é autista, meu filho. Não, ele pode estar ali, ó, girando o corpo entre si, mas ele pode ir perdendo. Vou te dar um exemplo. Eles passeiam também no espectro do autismo. O leve de hoje pode ser o severo de amanhã. O severo de hoje pode ser o leve de amanhã. E isso não depende... Lógico que a terapia, acompanhamento médico é muito importante, mas isso depende dele também, do cérebro dele, como vai funcionar. Meu filho foi visto como leve no início, depois como moderado, e hoje ele está com o pé no severo, porque ele não está perdendo as características. Ele continua sem falar, ele continua com muitas manias, então ele está com o pé lá no severo. Mas ele um dia já foi considerado leve, então eles também passeiam. Cara, você traz informações assim importantíssimas, É muito porque, pouco assim, trabalhadas. eu não estudei nada, tá? Isso aqui é conhecimento de causa e conhecimento cara, das Renata mães. bombástica. É a escola da Quem vida, dera, né? É a escola da vida. E tem uma coisa que tem me preocupado muito também, né, com essa divulgação toda do autismo, trouxe um modismo junto. Já vi em lugares, mãe já dizendo que o filho é autista. Ela nem sabe quais são os sintomas. Eu acho que meu filho é autista. Ele é meio estranho, mas é autista, porque virou moda, né? Quando o Marcos Mion declara que o filho dele é autista, um monte de gente que o filho também fosse autista. Exato. Por incrível que pareça, né? Pode parecer até uma sandice isso, mas é uma verdade. Não, acontece. Tem acontecido isso, as pessoas foram levadas pelo modismo. Eu vi um monte de gente falar, meu filho é autista. Antigamente todo mundo tinha aquela rejeição de falar, de assumir. Hoje todo mundo quer assumir, meu filho é autista também, não sei o quê. Aí o poder público, vamos abrir casa de autismo. Eu tenho algumas restrições quanto a isso, eu preciso saber. Vou abrir uma casa de autismo. Quem eu vou trabalhar lá dentro? Que tipo de autismo? Leve, severo? Que cada um demanda um profissional diferente para isso. Sim, sim. Né? Eu tive numa cidade, a prefeita, né, fez uma pergunta que ela queria abrir uma casa de autista. A primeira pergunta que eu fiz a ela, quantos a senhora tem na cidade? Se a senhora não sabe o tamanho, como é que eu faço uma casa para saber quantas pessoas vão morar lá dentro? Para quanto? Para 10? Para 5? Para 1.000? Para 100? Então a gente precisa ter um levantamento, quantos tem, que tipo de grau, que vai demandar um profissional para cada grau desse diferenciado, entendeu? Então, mas o modismo leva a uma série de questões. Mas aí a gente está falando de verba pública, de dinheiro público, então esse universo muito diverso que acaba acontecendo por aí, a gente precisa ter cuidado. Então trazer você aqui, Renata, Aline, é importante para dar esclarecimento para esse nosso público, para ouvir, para entender um pouquinho, levando para essas questões por aí. Então, o teu momento de fala aqui é importantíssimo para a gente. Quando você fala, não estudei, mas você tem a escola da vida. Você vivencia isso todos os dias, né? Pegou teu filho no grau leve, tá com o pé no severo, como é que é isso, essa passagem, essa sua experiência, vai trazer informação assim absurdamente. Então, esse espaço do programa é para isso. Que não é um programa de entrevista, de debate, de nada, de informação. Essa é a ideia quando a gente idealizou fazer o programa. Né? Eu falo para eles aqui que era um sonho que eu tinha de fazer isso, levar informação para o público PCD. Eu sou pai do meu filho, tem uma doença rara, a síndrome de Kawasaki. Né? Pouca gente sabe até o que é isso. O pessoal conhece a moto, né? Kawasaki conhece a moto. Eu também, só conhecia a moto. Ela nela, os ventrículos, mas para ela poder fazer esses anéisinhos, ela mascara infecções. Aí meu filho entrou com um ano e meio que fez suspeita de infecção urinária, de meningite, aí tira ali da espinha, tira da grite, e nada. A doença mascara essas infecções para ganhar tempo, para ir lá, e fica igual uma rabela de pipa, vai dando nozinhos até levar o óbito. O sangue não circula até levar o óbito. Ele, graças a Deus, a gente descobriu com um só, e
por mais uma coincidência de Deus, não posso deixar de falar aqui, descobri um pediatra que tinha 5 casos. Eu já estava 20 dias na UTI, internado, só sumindo, né? Ele era gordinho, começou a sumir, cair cabelo, descamar a boca não fechava mais. Ele foi sumindo na minha frente. Aí um amigo meu, cara, houve uma segunda opinião e levei 3 médicos lá. O último que não queria ir de jeito nenhum, aí eu cismei com ele, fiquei 5 horas no consultório dele até convencê-lo a ir lá ver o meu filho. Ele entrou, olhou pro meu filho e identificou de imediato. Fez uma reunião no hospital e falou, esse garoto tem síndrome de Kawasaki. Aquele silêncio na sala. Chefe da UTI, diretor-geral do hospital, aquele silêncio na sala. Aí a chefe da UTI, cara, na faculdade eu ouvi falar. Ele, não, eu acompanho 5 casos já há 15 anos. E salvou a vida do meu filho. Um tratamento muito simples, AS Pensantinho, custa R$10 por mês. Eu achei que, né, já estava pensando, vou fazer, como é que vai ser isso? Tá nos Estados Unidos, rara, não imagina o quê, né? Vai ter imagina o quê? É um caso a cada 100 milhões de habitantes, tem um caso desse. Falei, cara, eu super assustado e foi muito mais simples do que eu imaginava. Mas não tem esse profissional na rua disponível. E eu, graças a Deus, barrei nesse cara, virou semideus para mim. Que ele falasse, mas plantar bananeira eu plantaria com uma facilidade do mundo, que esse cara virou um semideus. Então, a gente falar dessas coisas é despertar, trazer à tona os assuntos. Então, você traz informações assim, sabe, que eu ainda não tinha ouvido. Eu sou sincero para você, então te ouvir hoje é excepcional para mim, quero te ouvir muito mais. Pode me ouvir amanhã também, me chama. Quero te ouvir muito mais, contar muito mais coisa. Fala, Alessandro. Só uma coisa rápida, aproveitar, você tocou numa coisa muito pertinente. Vocês conseguiram botar ele numa escola inclusiva, não é isso? E a gente gostaria de fazer um convite à escola para dar a visão dela, porque como a gente aqui, nosso objetivo é abrir portas para ouvir tudo e a todos, a visão da escola inclusiva. Por favor, quando vocês puderem. Mas vamos lá, vamos embora que o programa vai pegar fogo. Renata, falar uma coisinha quando ele falou da modinha. Uhum. Ó, eu queria dizer que a modinha é porque a conscientização é feita da forma errada. Quando você vê falando sobre o autismo na televisão, de uma forma geral, é aquele que sabe tocar piano, que sabe falar inglês, aquele que sabe fazer desenhos de lugares que ele nunca pisou. Gente, não é azul claro. Não é. Eu costumo dizer que o autismo da minha casa é azul escuro, quase cinza. Porque tem momentos que são muito maiores do que os momentos mais calmos, que é muito complicado lidar com autismo. Então, quando essas mães acabam dizendo, meu filho é autista, é porque ela acha bonitinho. Sim. É o mundo azul. Eles são... Eu escutei isso. Seu filho é autista? Você sabia que eles são muito inteligentes? Gente, não é por aí. É a primeira coisa que a pessoa fala. Meu filho é autista. Cara, que legal. Que legal. É super inteligente. É isso aí. Aí o inteligente tem 13 anos hoje, passa a noite inteira acordado andando de um lado e para o outro. Já teve noite na minha casa que chorava eu de um lado e meu marido do outro. Porque a gente não sabe lidar mais com aquilo ali. Então, assim, não, a mãe não precisa se desesperar, porque também dentro disso tudo tem muita alegria. Tem muita coisa que a gente não vive com um filho considerado normal. Eu tenho uma filha de 20 e poucos anos que não tem nenhum diagnóstico. E eu sei exatamente o que eu era como mãe com ela e o que eu sou como mãe com ele. Porque um simples sorriso dele, para mim, tem um tamanho enorme. Para ela não, né? A criança sorri mesmo. Então ela cresceu já sorrindo, falando, tá tudo bem a gente vê criança crescendo assim. Mas é assim, fala. Mas, Renata, é porque é televisão, né? Televisão é tudo bonito, né? Mas na realidade, só quem sabe da dor é o doente, né? Sim. Só quem passa por isso. Mas voltando lá nas mães das redes sociais. Voltando lá nas redes sociais. Vou dar a palavra aqui pro nosso amigo Luiz. Fala, Luiz. Eu tenho que interromper ele rapidinho, porque é minha missão aqui, fazer um corte pro breakzinho, né? O Luiz não é mais Luiz. Agora o Luiz é o Mau. A gente precisa fazer, senão o Geraldo aqui interrompe o programa e a gente vai ficar... Você dá aquela faturada na rádio aí. Vamos sair pro intervalo comercial e já voltamos aqui com Renata Dourado e Aline Nascimento. Programa hoje especial, gente. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Programa especial para pessoas especiais. Especiais porque nós somos amigos. Não especial de
de pessoas especiais de doença, nada disso. Alessandro é especial para mim, que é meu irmão, meu amigo, tá sempre aqui com a gente. Antônio Nelson é esse maluco que resolveu comprar essa ideia comigo aqui, de fazer esse programa de rádio. Ninguém aqui é radialista, eu falo isso sempre para as pessoas, assumo, né? Não tenho voz impostada igual eles têm, né? Admiro eles bastante. Romilson, nosso grande mestre aqui, que faz as nossas aberturas, eles têm voz de radialista. A gente só tinha uma ideia, um sonho na cabeça e queria botar em prática de falar sobre a causa PCD. Fui descobrir que a gente é o único programa hoje do estado de Janeiro que fala sobre o tema das pessoas com deficiência, e aqui a gente fala de tudo, com CID, sem CID. Vamos falar aqui de diabetes, hipertensão, rapaz. Isso não é deficiência, é comorbidade, a gente sabe disso. Mas se você não cuidar do diabetes, ele vai ficar deficiente visual, vai amputar membros. Se não falar da hipertensão, ele vai ter um AVC, vai ter um AVE e vai ficar deficiente também. Então, são temas que a gente tem que transversalizar aqui. A gente já falou de uso abusivo de drogas também, que também vai levar a uma deficiência, a um retardo mental, a um esquecimento, uma série de questões. Então ele faz um programa para falar para todo mundo de tudo que a gente puder falar, né? E a fala do autismo é muito recorrente aqui. Para falar de autismo tem que falar um ano de programa, né? De tão transverso que é. Renato traz temas aqui que eu ainda não tinha ouvido. Sou honesto, muito feliz. Bombástico. Estou muito feliz com a sua fala aqui, Renato. Eu queria ouvir um pouquinho da Aline, tá quietinha aqui, fez uma introdução rápida e quer passar despercebido no programa, a gente não vai deixar. Mas antes de falar da Aline... Eu preciso, Aline, mandar um abraço aqui pro meu amigo Marquinhos Tijuca, pra Sancler. Quero tanta recomendação sobre você. Cara, atende a Aline lá direito! Eu fiquei até com medo. Foi ameaçado de tudo. Você não tem noção do que você é querida por esses nossos amigos também, são grandes irmãos. Aline, fala um pouquinho do seu dia a dia lá com o seu filho, como é que é essa questão sua em casa. Fala um pouquinho pra gente aí, essa opinião de mãe. Bom, o que acontece? O Álvaro melhorou bastante, né? Mas no passado foi bem complicado, até que ele pudesse se expressar melhor. O Álvaro tinha muita ecolalia, né? Ele não sabia que respostas dar às pessoas, então ele repetiu o que as pessoas falavam. Então, assim, a minha rotina sempre foi bem pesada, agora melhorou bastante, mas a rotina de escola, terapia, fonoaudiologia, e eu coloco também o Álvaro eu coloquei o Álvaro nos esportes, né? Para que ele seja inserido aliás, hoje em dia ele faz capoeira, Álvaro faz futebol, Álvaro, assim, eu acho que isso também ajuda bastante, natação, ajuda bastante no desenvolvimento. Mas o atleta é ele, Santo, tá vendo? É verdade, ele gosta de tudo isso. Mas, assim, requer bastante sacrifício, né? E muita parceria com o marido, ou com a vovó e com o vovô, para que a gente possa dar conta de tudo, né? Possa trabalhar, possa levá-lo nesses lugares que são importantes para ele. A gente fala muito também que as pessoas esquecem ser mãe de uma criança autista, mas você continua esposa, continua mulher, com certeza, continua trabalhando. As pessoas esquecem disso também. Verdade. A gente fala sempre, 90% dos maridos vão embora, não aguenta a pressão, vai embora, não aguenta, né, é o lado fraco do homem, mas parabenizo os que ficam, que tá junto, que tá perto, que tá do lado. E já falei aqui outras vezes, no Centro de Reabilitação de Saquarema, a prefeita teve uma pegada muito legal, que dentro do Centro de Reabilitação ela pegou uma sala e fez um salão de beleza. Enquanto as crianças estão lá no processo de reabilitação, a mãe está aqui fazendo cabelo, fazendo uma unha, e eu vi depoimentos assim absurdos. A mãe sentou na cadeira fazendo o cabelo dela, ela não parava de chorar. Sem entender porque ela chorava tanto. Quando ela conseguiu falar, ela falou, tem 15 anos que eu não sei o que é fazer o cabelo. Aí outra ligou de lá e tem 10 anos que eu não fazia uma unha. Sabe, aquilo te traz para a realidade, né? O sonho azul, né? O anjinho azul, aquelas questões que a gente vê, e tem um choque de realidade, aí começa a olhar diferente. Então eu venho nesse processo desse olhar diferente há muito, então tem um cuidado muito grande com as mães. Então tem esse programa que a gente recebe muitas mães aqui para contar as histórias delas, que a gente tem esse dever de fazer isso aqui. Entendeu, Aline? Isso
Queria muito te ouvir aí desse teu dia a dia, trabalhando, procuradora de município, aquelas atividades, aquela correria louca que a gente sabe, traz trabalho para casa, para fazer em casa também. Verdade. E associar tudo isso, a gente sabe que não é fácil. Então, o objetivo do programa aqui é esse momento de fala, aqui de ouvir, deixar você expressar tudo que acontece aí. A Renata, então, a Renata é especialista, né? A Renata é a parte. Luiz, Aline, saindo da Aline, mãe do Álvaro, né? E agora entrando na doutora, né? Procuradora do município de Itaboraí. O que acontece? Qual a criação que tem lá? O que vocês buscaram para esse evento, né? Aqui, na verdade, a gente fala de autismo, mas tem muito mais coisa. Tem o síndrome, tem outras coisas também. O que você pode falar do município em relação a isso? Você como procuradora, como é que funciona? O que vocês estão buscando para melhorar a vida dessas pessoas? Ótimo. O que acontece? O município, ele investe muito na clínica escola do autista, que, assim, um trabalho maravilhoso. Eles pensaram num trabalho maravilhoso, porque eles viram que lá em Itaboraí tem muita procura, né, por essas clínicas. E o projeto que já se concretizou é interessante para os pais, porque você não trabalha só com as terapias, e sim com a escola também, porque a escola, é difícil você achar uma escola para criança autista. E eles conseguiram fazer isso brilhantemente. Hoje em dia, a clínica escola de Itaboraí virou referência. E aí, nós temos agora em São Gonçalo, Cabo Frio também, eles devem inaugurar, se não me inauguraram, devem inaugurar. Então, é bem importante, porque eles aliam tudo, a questão da terapia com a questão da escola. Pô, que legal saber dessas novidades, essas notícias são importantíssimas para a gente relatar aqui, né? Que a gente ouve falar de hospital de animais, uma série de questões aí que tem uma publicidade enorme e a gente vê um pouquinho esquecido as pessoas com deficiência. Aí eu fui tentar levantar um tema, um dirigente partidário disse para mim: Luiz, esquece o PCD, o PCD não dá voto. Eu falei: mas você cuida dos animais, eu nunca vi um gato nem um cachorro com título de eleitor. Aí então não consigo entender a tua fala. Mas já vi o cadeirante portando o título de eleitor, já vi um deficiente visual, né, um surdo mudo, um para-atleta portando um título de eleitor. Ele vota, mas nunca vi cachorro nem gato votar. Então vocês têm mais cuidado com gato, com cachorro, que não vota e diz que o deficiente não vota. São só as dualidades de mercado que a gente encontra por aí. Desculpa o termo, mas eu não vou me furtar a dizer, os imbecis que estão aí dirigindo, né, órgãos públicos e situações que têm coragem de falar um negócio. Eu teria vergonha de falar um negócio desse, seja de quem for. Inclusive não falaria mal dos animais, que também merecem nosso respeito. Mas, então, eu escuto falar muito que a deficiência, a palavra é acessibilidade. Só tem inclusão se tiver acessibilidade, só tem inclusão se tiver uma série de questões. Eu acho que para mim a palavra é respeito. Quando eu tenho respeito pelo outro, eu estou inclusivo. Você inclui na sociedade. Quando eu respeito o drogado, eu olho para ele, vejo que ele é um cidadão, quando eu dou respeito a ele, eu incluo ele na sociedade. Então eu acho que a palavra que define para mim é o respeito. O respeito que eu tenho, o respeito que eu tenho a você como mãe, a Renata como mãe, como ativista, como pessoa da deficiência, que nem todo mundo precisa de acessibilidade. A gente acaba falando só de acessibilidade, aí a gente cai naquela dualidade de falar do elevador do ônibus que não funciona. Eu falo muito aqui, eles sabem disso, que tem um cara como passo antes, o cara que mora lá na comunidade, lá em cima no morro, lá não tem rampa, lá não tem elevador. Ele também precisa de um médico, ele também precisa de escola, ele também precisa de se locomover. Ele desce lá de cima, na benesse do morador, que pega ele no colo para descer ele até lá embaixo. Então ele tem uma preocupação antes do elevador do ônibus, ele chegar até aqui embaixo na rua. Então, senão a gente fica só falando do elevador do ônibus que não funciona, a gente esquece de outras pessoas que falta uma série de outros serviços. Mas a gente veio ouvir Renato e Aline, vocês são os artistas do programa de hoje. Ele precisa se divertir também, né? Mas, Aline, qual é a referência lá?
Você tem alguma coisa que a gente possa de referência? Olha, lá em Itaboraí, como eu falei, quem toca esse projeto, né, da Clínica Escola é a Berenice Piana. Então, vale a pena as pessoas pesquisarem. Manda um abraço pra ela, né? Com certeza. Berenice, desde já está convidada a vir aqui no programa, entendeu? E uma outra coisa, voltando às mães, redes das mães. Aí é com a Renata. Vamos com tudo, Renata. Então, eu não posso esquecer dessas mães mesmo, porque as mães, elas me conheceram em 2015. Nesse momento eu estava num momento muito ruim, porque esse início de ou não é autista, enfim, a gente fica sem rede de apoio, as pessoas se afastam. Você passa a ser chata, a verdade é essa. Eu fiquei insuportável. E aí quando chegou, fiquei mesmo. E aí a família não queria olhar minha cara. E eu sou teu fã, tá, Renata? Não, e elas o tempo todo, e as pessoas dizendo que ele não era autista. Acho que a gente vai ter que cortar de novo, né? Não, pode continuar. Melodia é chato assim mesmo, liga não. Mas quando ele faz assim, né? Então, eu ainda não fiz. Quando ele fizer, eu vou sair correndo. Eu vou com medo. Mas, enfim, e aí elas me conheceram, me apoiaram, a gente começou a fazer visita uma na casa da outra, e aí começa a ver as dificuldades. E aí um dia, num lanche à tarde, eu falei, gente, vamos montar uma associação? Meu filho é negado em tudo quanto é lugar, quando ele é aceito, ele é expulso. Então, acho que meu filho só vai fazer terapia num lugar que eu estiver lá. E eu trabalhei em escola há 6 anos, eu falei, não, povo, só vão ficar com meu filho se eu estiver lá. E falar, não vai suspender ele, não. Deixa ele fazer terapia no portão aí. Ele faltava, era suspenso. Ele chorava, ele gritava. E aí as mães abraçaram a minha causa, falou, não, vamos fazer. Só que assim, a gente achou que ia ser fácil, né? Parece fácil. Não é fácil não. Olha, a burocracia é enorme, até o custo, porque para você fazer um projeto para alguém acreditar nele, parece que você tem que ter dinheiro para montar aquilo tudo bonitinho para alguém acreditar. Ao invés de acreditar naquela pessoa que está começando agora. Não, vou apoiar aquela ali, que ela está iniciando, porque em outros lugares já tem uma rede de apoio. Mas não acontece isso não. E aí a gente está há 7 anos já. Pela primeira vez agora, a gente está num lugar que é só nosso, só uma casa, que a gente faz questão de ser uma casa, não com cara de clínica, para que ele seja bem acolhido, não fique com essa impressão. Chegou não está querendo fazer terapia, a gente atende no portal, não tem problema não. Vamos voltar aí rapidinho, fazer mais um corte, um breakzinho, para o Geraldo não brigar com a gente. Isso. E vamos faturar um pouquinho nos nossos comerciais, já voltamos aí com a Casa da Rede das Mães. Né, Geraldo? Você está na Metropolitana M 1090. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na rádio Metropolitana M 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Hoje mais especial do que especial, entendeu? Com 2 mulheres habilitando essa bancada aqui, né? Sempre contaminada por esses caras aqui, entendeu? Então hoje teve um toque mais leve, mais suave, entendeu? Igual da Renata tem um olhar impositivo. Igual da mulher empoderada assim, entendeu? Essa posição marca a posição, entendeu? E com a doutora do lado, né, irmão? Aí... Então, tô confiada nela, entendeu? Renata, só que a realidade dele é 2 machos do lado dele. Como é que eu tô mal? Como é que eu tô mal parado, gente? Alô, meus ouvintes, me socorram, por favor. Me socorro, que tá demais. Aí olho pra frente, vejo Geraldo, vejo Romeu. Esse programa tá demais, cara. Mas como nós saímos pro break falando da rede de mães, devolver a bola pra Renata. Renata, vamos lá. toca o barco aí. Então, e aí as mães começaram a movimentar comigo várias ações beneficentes e a gente foi gerando um valor para que a gente fundasse, porque tudo é dinheiro. Fundamos, a gente sublocou espaço e agora a gente pela primeira vez está num espaço só deles. E ali tem aquilo que eu falei no início, a gente dá esse apoio para quem está chegando agora. Então, eu não tenho ainda tudo que a gente pretende na instituição, não cheguei nem na metade, mas tem uma rede legal que ajuda, não só essas mães que... Quanto tempo de instituição? Então, 7 anos de fundação, vai fazer agora dia 13 de julho.
Mas, de fato, a gente começou os atendimentos, tem 5. Porque os 2 primeiros anos Eu quero a ser gente não convidado tinha para comer um começado. pedaço desse bolo. Mas hein? tem que ir lá, tem que ir. Qualquer dia à tarde vai ter bolo. Se não tiver bolo, tem café, tem biscoito. Pode ir lá conhecer, sério. Que bom. A gente ama receber visita, porque eu acho que assim, a importância da conscientização, de vocês entenderem, esse é mundo, quando falam que é um mundo à parte, não é um mundo à parte, mas é um mundo que é deixado para à parte. Essa causa é muito esquecida. Lidar com autismo muitas vezes é complicado, eles têm muitas manias, a gente não sai, quando vai à festa, alguns tiram a roupa, tem várias questões que dentro da sociedade, para as pessoas entenderem, é complicado. Então, quando a gente recebe uma visita, a gente sabe que aquela pessoa está querendo entender esse mundo. E isso, para o coração de uma mãe é maravilhoso. Então, assim, de terça a sexta, todo dia à tarde, a gente ama receber visita. Deixa o endereço aí. Pode o endereço no ar aí pra galera. Rua Garcia Pires, 58, Quintino. Próximo da FATEC de Quintino. Ia falar isso agora, próximo da FATEC, né? É bem próximo. Dá pra E a gente gente a última viagem? A gente tá com... Eu me assustei. A gente tá com esses atendimentos lá, mas a gente pretende aumentar bastante. E a rede de apoio é o quê? Amigos, familiares, e foi assim que eu conheci a Aline, que independente do filhinho dela, ela é uma apoiadora da causa, uma apoiadora da nossa instituição, que a gente não tem nenhum tipo de convênio, ajuda governamental e nem empresarial, não tem aquela coisa assim, mensalmente alguém te ajuda, não. Nós trabalhamos com apadrinhamento, tem o perfil das crianças e as crianças entram para o apadrinhamento. Como nós somos bebezinhos, né, ainda começamos recentemente, temos poucos apadrinhamentos. Então, a própria família chega com aquela demanda, vai para a fila de espera do apadrinhamento, mas aí a pessoa vai... peraí, a madrinha vai apadrinhar. A própria madrinha da criança, a vizinha da criança, a família já traz o apadrinhamento. E aí, a criança é inserida. Mas eu tenho fila de espera, porque eu não tenho esse apadrinhamento, né? Então, a Aline entrou em muitas questões lá para ajudar. Eu tenho essas pessoas que ajudam não só com apadrinhamento, mas com um item para fazer um almoço. Há pouco tempo a gente foi procurado por uma empresa que praticamente estruturou o lugar, porque a gente está de setembro para cá, lá. Então, bem pequeno. Mas é isso que a gente faz lá. E ninguém fica sem acolhimento. Pode ficar até sem um atendimento, porque por falta de verba a gente ainda não pode. Hoje eu atendo 33 crianças. E assim, eu pretendo aumentar, porque a minha fila de espera é enorme. Agora, eu queria falar uma coisa importante. Por que a UCA foi criada? E aí a gente entra nessa questão mesmo da parte do Estado, da Prefeitura. Existe verba, existe lei. Não adianta ninguém chegar, querer entrar para querer fazer lei agora, não precisa. Tem lei, o negócio é que a lei não é cumprida. Outra coisa que eu acho muito importante que deveria acontecer é uma nova secretaria para o autismo. Por quê? Porque quando o autista ele passou a ser reconhecido como PCD, para que ele tivesse os direitos, né? Tudo bem, foi ótimo, um ganho maravilhoso, inclusão, etc e tal, enfim. Mas só que como é um espectro, vai encontrar nunca um autista igual ao outro, nunca. E aí precisa ser trabalhado de uma maneira diferente. Porque o ambiente, vamos trocar em miúdo, um ambiente escolar foi desenvolvido, né, uma estrutura para crianças neurotípicas. E aí você pega um autista e coloca nesse meio, porque é a lei da inclusão. Mas aí ele não consegue ser inserido. Porque tudo tem que ser preparado de uma forma diferente para ele. Tem questões sensoriais seríssimas, barulho, o chão, a cor, tudo isso, o cheiro, tudo isso influencia o autista. Por isso que a clínica do autista é importante. Porque não é só a parte terapêutica, é a parte pedagógica. E aí, dentro de uma clínica do autista, a criança consegue ser inserida, porque tem todo esse contexto preparado para ele. E aí, falando em terapias, também tem essa questão. Existem os centros de referência da pessoa com deficiência, que meu filho já fez parte. A estrutura é maravilhosa. Eu não tenho o que falar mal lá. É grande, parece uma escola, tem várias salas e vários terapeutas, e você consegue acesso, lógico, com dificuldade, que tem uma fila de espera. Aí nisso teu filho faz 8 anos, era para ter feito terapia a partir de 1 ano, mas começa com 8. Mas tem. Só que quando você chega lá, tá tudo muito preparado para aquela estrutura, pessoa com deficiência, e atende muito bem todo mundo. Aí o autista chega e não consegue. Por que ele não consegue? Porque
todos aqueles estímulos em volta não foram preparados para ele. Então, a clínica do autista tem que acontecer, a gente precisa de uma nova secretaria. Quando eu comecei a ver essa história, meu filho crescendo, eu pensei, pô, eu não vou ser mais uma ativista. Eu não vou lá para a porta de lugar nenhum bater panela. Eu vou ser mais uma. Então, eu prefiro dar voz à conscientização para que as pessoas conheçam o lado cinza do autismo e fui lá e fundei a instituição com essas mães. Você, na verdade, você tem uma prática que é mal aproveitada. É o que a gente estava debatendo aqui em outros programas. Muitas vezes a pessoa é obrigada a passar pela escuridão. Quando eu digo a escuridão, é a dor, ou passar pelo problema, para pegar uma prática que só ela tem, e só ela, ou um grupo específico, pode desenvolver aquele trabalho. Exatamente. E você deve saber exatamente realmente o que eu passo, né? Eu tá falando com propriedade. Passei. Mas por que isso acontece? Essa questão do assistencialismo, ele é feito de forma contrária. É o que eu acho que você precisa e não o que você precisa. Você não tem voz. Você falou uma coisa. Então, vou dar pertinente. um exemplo. Estou lá na instituição, meu filho está inserido. Aí, na hora que ele está fazendo terapia, me chamam para uma sala ao lado para me ensinar a fazer sabonete. Porque eles precisam fazer isso. É o contrário. Tem que perguntar para mim o que eu quero. Talvez eu diga, gente, dá para me ensinar a fazer comida? Que eu quero vender quentinha? Não sei, eu estou dando um exemplo. Me ensina a cortar cabelo, que eu tenho um quartinho no canto da minha casa e eu vou começar, porque geralmente essas mães param de trabalhar, dependendo do grau, a mãe para de trabalhar porque não tem como mesmo, ninguém quer ficar com aquela criança. Você está levando várias questões pertinentes que na verdade não é nem questão de uma secretaria, é uma questão de entendimento, e em cima da tua experiência, baseado no que você passa no teu dia a dia, que pode criar não só projetos para tratamento, para desenvolvimento de técnicas, como também projetos de dar suporte, como existem vários projetos, várias leis, como alguns deputados, alguns vereadores fazem em relação ao autismo, né? Mas é aquela história, só quem passa a dor, né? É verdade, e a gente não tem voz, né? Tá tendo agora. Tá tendo agora. A voz do PCD. Um programa especial para pessoas especiais. Aí você entende por que a gente criou o programa, né? E a gente tirou, vamos dar voz aos invisíveis, é exatamente isso. Eu fiz um programa numa rádio web, um amigo convidou, aí eu fui lá, fiz uma fala, e levei um amigo lá de Tanguá e falou sobre o acidente dele, né? Virou cadeirante e tal, e a virada de chave, quando ele ficou 2 anos parado em casa, até ele entender que a vida não tinha acabado, aí ele contou essa história. Cara, a gente entrou na rede social, eu também quero contar minha história, Eu falei, cara, que negócio de doido é esse, cara? A gente fez um programinha lá, uma ideia que tinha na cabeça e colocou, e eu, assim, entender, falei, cara, tem gente que quer falar, tem gente que quer conversar, através da fala do outro, ele também se empoderou para falar também, e não tinha esse espaço. Aí o amigo lá, o programa acabou. E o pessoal, eu quero ir lá falar também, mas não tinha, o programa não era meu. Como é que eu faço no programa dos outros, né? E o cara, não, tô com uma agenda já bastante cheia. E eu falei pra ele, levei pra ele essa situação, tinha outras pessoas que queriam falar também, mas não tinha espaço. E eu falei, cara, acho que eu criei um problema, hein? As pessoas querem falar, e eu abri espaço de fala pra elas e comecei a maturar a ideia e chegamos aqui, esse programa. Eu não conheço nada desse jogo aqui, só tinha essa ideia na minha cabeça e essa pressão, aí achei esse maluco aqui, comprou essa ideia comigo e viemos aqui, comprou um horário no programa e estamos aqui. Graças a Deus, está sendo muito bem aceito para dar esse momento de fala para as pessoas. Então, o que a gente fala que não é um programa de entrevista, é um programa de fala, que 1 hora já ficou muito pouco. Eu tenho que ficar aturando geral toda hora me cortando aqui, dizendo que está acabando o programa. Mas porque os temas são controversos, são transversos. Vai falar de saúde, vai falar de educação, vai falar de uma série de questões de leis, de legislação, de poder público. Então, e por aí vai, né, Luiz? E a gente está cumprindo a missão da gente que pode. Né? Graças a Deus a gente já está chegando num ponto, o programa vai começar a ser diário, estamos negociando isso aí, porque é uma necessidade. Então, Renata, você aqui, a gente precisava de você mais vezes. Pode me chamar que eu venho. Precisava de você mais vezes aqui, trazer mais informação. Então, Antônio, considerações finais, infelizmente. Não mas antes das minhas considerações finais, eu preciso fazer uma pergunta para Renata. Renata, primeiro, os apoiadores.
como as pessoas do outro lado conseguem apoiar, né? O cara não tem um filho, mas ele quer apoiar. Então você depois dá essa palhinha rápida aí. Sim, rápido. Né? Mas calma, depois o microfone vai ser todo seu, pô. Gente, então vocês vão ficar 5 horas aqui. E financeiramente, como você, acho que tudo rola dinheiro, né? Tudo tem que ter dinheiro. Como a pessoa pode ajudar também financeiramente, o apoiador acho que geralmente é isso, mas pode apoiar de uma outra forma também, como você falou, estruturou lá a tua escola. E outra pergunta é o seguinte: quantas pessoas você comporta lá? Então, a gente atende 33 crianças no momento, mas tem fila de espera. E nessas 4 especialidades que eu falei, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional, e a gente tem vontade de expandir para outras coisas, porque tem a psicomotricidade, a fisioterapia, tem a atividade funcional, coisas que a gente ainda não tem lá. A questão do apadrinhamento, eu vou deixar os telefones, porque a pessoa pode entrar em contato através do WhatsApp e aí a gente explica melhor. O 997640303 e o 970620105. Repete. 997640303 e 970620105. E aí é basicamente isso. Você escolhe quantas crianças quer apadrinhar, quanto tempo é seu apadrinhamento, e aí você recebe depois disso o perfil da criança e de 6 em 6 meses essa evolução dessa criança. Não tem contato, nada dessas coisas, né? Porque a gente realmente, a mãe sabe, assina esse contrato junto, mas não tem contato diretamente. E aí a pessoa está financiando esse tratamento para essa criança e esse período específico que ela quer. E essas maiores informações realmente através desses telefones. Aline, tá acabando, é uma pena, mas Geraldo briga comigo o tempo inteiro aqui. Suas considerações finais aí, minha amiga. Mais uma vez eu agradeço o convite. Mando um abraço aqui pro Marquinhos Tijuca. Nosso irmão. E para o nosso amigo Sancler. Nossos irmãos também. Isso, e agradeço também a todos os ouvintes. Espero que eu e a Renata tenhamos passado coisas, informações importantes e relevantes. Muito. Para todos vocês. Muito. Eu saio daqui com mais uma aula sobre autismo e vejo que preciso aprender mais, muito mais. Alessandro, palavrinha final, irmão. Queridas, obrigado pela presença, obrigado pela luta de vocês. O programa está aberto aqui para quando vocês puderem, precisarem. E como eu sempre digo em todos os programas, aquela célebre frase de Chico Xavier: a luta não é do bem contra o mal, e sim a luz e o conhecimento contra a escuridão e a ignorância. Obrigado. Eu aprendo cada dia mais. Obrigado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, como sempre, né? Eu sempre peço a Ele. Obrigado por estar aqui. Falar rapidinho, como eu já falei, já está lá cortando, né? Agradecer a Deus novamente. Cara, é só agradecer. Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer enorme dividir essa bancada com vocês aqui. Espero que vocês venham mais vezes aqui. Esse programa está de portas abertas, de verdade, para vocês. Agradecer os nossos patrocinadores que confiaram no nosso projeto, no nosso programa. Falei, dá certo, nosso presidente Paulo da rádio, que abriu a rádio pra gente aqui. O meu Fox, meu irmão, meu amigo, nada seria possível sem você. Geraldo, de chapéu, por favor, é uniforme, entendeu? Alessandro, obrigado Renato, obrigado Aline. A todos um forte abraço, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez e até o próximo programa. Forte abraço, gente!